Eventos cheios, missas nas paróquias vazias, pastorais vazias. O que acontece com a nossa igreja católica? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque eu encontrei um vídeo muito interessante que traduziu meus pensamentos. Então eu resolvi trazer aqui hoje, até porque tem tudo a ver com o que a gente viveu no final de semana aqui na minha casa. Mas antes, não esquece, se inscreve nesse canal, ativa o seu sininho, dá o meu joinha neste vídeo e, claro, faça seus comentários. Mas assiste primeiro todo o vídeo, depois você comenta, tá bom? E sempre seguindo essas regrinhas aqui, combinado? Bora para o vídeo, bora pro vídeo. Visto grandes eventos católicos lotados, estádios cheios, transmissões com milhares de pessoas ao vivo, acampamentos com multidões, gente postando foto, gravando vídeo, compartilhando o amor pela Igreja Católica nas redes sociais. Isso é maravilhoso, isso é lindo, porque mostra que a fé católica está viva, pulsante, calorosa, mas também escancara um contraste que a gente não pode ignorar. Muita gente se emociona num grande evento, mas quando a missão é na comunidade, ali do lado de casa, essa pessoa simplesmente desaparece. Vai num acampamento, num show, num encontro, essa pessoa diz que foi tocada por Deus, mas quando volta, se afasta da própria paróquia. Esquece que é na nossa paróquia, por mais simples que seja, que é a base da nossa igreja, onde a missão começa. Busca a paróquia para satisfazer momentaneamente uma necessidade e depois se afasta. Enquanto isso, tem pastorais morrendo por falta de voluntários. Tem catequese sem catequista. Tem pascom sem ninguém para gravar, para editar um vídeo. Tem pastoral da acolhida sem braço. Tem pastoral do batismo esperando ajuda. Tem padres sobrecarregados tentando manter vivo o que já deveria estar cheio de vida. Tá difícil. Tá faltando gente disposta. E o mais triste é saber que essa gente existe. Tem jovens que dominam celular, edição, comunicação, que poderiam revolucionar a evangelização da própria comunidade. Tem gente com dons incríveis para ensinar, para acolher, para tocar, para sorrir, mas que ainda não entendeu que esse dom não foi dado só para si. E o pior, tem gente que até entra numa pastoral, mas qualquer dificuldade, qualquer desencontro, qualquer compromisso a mais já desanima. Faz as coisas com má vontade, reclama, some. Esquece que servir também é cruz, é entrega, é constância. Mas não precisa de muito para começar. Vai na sua paróquia, conversa com seu padre. Eu tenho certeza que você pode ajudar a pescar homens, a salvar vidas. A emoção do evento é incrível, mas passa. Mas a alegria de servir, de fazer parte, de transformar realidades com o que você tem nas suas mãos, essa permanece, essa te move, essa dá sentido na sua vida. Deus te deu um dom, e Ele não deu isso à toa. Esse dom é ponte, é isca, é ferramenta para você alcançar corações. É por meio desse dom que você pode levar os outros até Cristo. Então vai, para de esperar, procura a tua paróquia, oferece teu tempo, teu dom, teu coração, porque o reino de Deus precisa de você. E precisa agora. Só posso dar salva de palmas para esse cara. Meu Deus, que vídeo. Foi o melhor vídeo que eu vi até agora. Sempre façam nos reacts aqui do Instagram. Vamos ler a legenda que é do Padre Anderson da Canção Nova. Não sei o nome do autor, mas também tenho que tirar o chapéu e dizer parabéns. Infelizmente, vivemos num tempo que o que vale é a emoção, o arrepio. Mas na história da igreja é provado que a emoção passa, o arrepio some e a cruz se apresenta a todos. Quem a aceitará? Eis a pergunta depois de um grande evento. Parabéns, meu irmão, que fez este vídeo. Deus te abençoe. E aí, né, vamos à nossa reflexão, porque ela veio assim de encontro com tudo que nós vivemos nesse final de semana. Acho que vocês separaram aí, né, que nós demos uma sumida desde sexta-feira aí, porque nós tivemos um evento na minha paróquia chamado EJC, Encontro de Jovens com Cristo, e pela primeira vez, né, servimos em casal como tios, porque eu sempre fui prima, sempre fui como jovem, mas agora foi como uma senhora, uma jovem senhora. E quando eu vi esse vídeo, traduziu totalmente o pensamento que nós temos aqui na minha casa, na minha família e também na paróquia. É o que eu tenho falado muito aqui no canal. Inclusive, principalmente quando as pessoas querem discutir Concílio Vaticano II, catecismo, Papa Francisco, documento de não sei o que, homilia de não sei o que, audiência, porque canção nova, porque influência. É só crítica. E o que eu sempre falo, né? Você
vive numa paróquia? Você serve numa paróquia? Ou você só fica, e eu não estou aqui, gente, desmerecendo quem vive a sua espiritualidade por meio de um rosário, né, com Frei Gilson, ou numa canção nova. São necessários esses momentos. Mas o que você faz pós isso? Você volta pra sua vida? Você veste a roupa de um católico e vive a sua vida? Você vai numa missa em latim, depois tá tudo bem, eu não ajudo na paróquia, eu não ajudo na comunidade, e eu ainda sento a minha bunda no sofá com o celular na mão e quero mandar na igreja católica. Porque essa é a realidade de muitas paróquias. Nós estamos com falta de gente, e falta de gente disposta, exceto quando tem eventos na igreja. Por exemplo, muito já se ouviu falar, e nossa, isso já é de muito tempo. Quando tem JC, aparecem muitos jovens, né, pra trabalhar, pra servir. Tem gente que fica até bravo quando não é chamado pra esses encontros. Mas quando é o pós, né, evento, pós, no caso, né, o pós-EJC, um pós-canção nova, as pessoas somem. Elas não têm disposição pra servir numa missa, pra ler numa missa, pra ajudar na pastoral do batismo, como ele falou, na pastoral da sobriedade, ou até mesmo na própria questão da juventude, que necessita. E isso foi o que a gente viu. As pessoas estão sedentas por Deus, mas infelizmente a paróquia, que é o nosso suporte, a nossa segunda casa, a nossa segunda família, não tem gente para trabalhar. E aí depois eu me acho no direito de reclamar. Eu me acho no direito de apontar que os outros não estão fazendo tão bem quanto eu acho que deveria ser feito. Então, o que eu sempre motivo aqui é que você viva a sua fé na sua paróquia. E quando eu assisti esse vídeo, eu lembrei muito daquela passagem, né? De que Jesus cura 10 pessoas e só uma volta para agradecer. É exatamente isso que acontece. Nesses eventos, quantas curas, quantos milagres, quantas pessoas tocadas por Deus. Mas quantas pessoas, de fato, estão colocando em prática tudo aquilo que foi falado, tanto dentro da sua casa, quanto principalmente nas paróquias, né? Eu lembro que pouco antes da pandemia tomar o fôlego que tomou, né? Quando tava só lá no exterior, meu pároco, ele inclusive falou que nós teríamos crise financeira sim, mas teríamos uma crise muito espiritual. Se nós formos ver depois da pandemia, caiu muito o número de pessoas, de servos. E a gente falou muito isso no final de semana. A gente lembrou muito o que a gente viveu quando era jovem, quando tinha um monte de jovem na paróquia. E hoje a gente olha, a gente não vê nenhum daqueles rostos. Nem em nenhuma pastoral. Ou porque cada um tá na sua correria, ou porque olham pra igreja católica e não veem mais aquele amor, aquele ardor, né? E a gente ficou se questionando, gente, o que aconteceu pra se perder? Mas aí depois a gente vai ver a pessoa tá num evento da igreja católica, mas ela se nega a servir na sua paróquia. E isso que ele falou, esse apelo que ele fez é verdade. A paróquia precisa de você. Eu sempre falei isso e falo, um dia eu quero sim viver do YouTube de forma santa, com Deus, da sua providência. Com certeza. Eu amo estar aqui, essa missão do digital realmente faz muito bem pra mim, pra minha família, nos une, né, e nos faz viver e estudar cada vez mais a nossa fé. Porém, todavia, entretanto, o que enche ainda mais o meu coração é quando eu estou na minha paróquia, servindo na Santa Missa, indo na Santa Missa, servindo num evento como esse, ou quando auxilio em alguma outra paróquia que é necessário. Quando eu estou com as pessoas, é maravilhoso esse mundo digital, gente, é maravilhoso a gente aprender, mas é maravilhoso a gente colocar a mão na massa e fazer também, estar ali com as pessoas, tocar nas pessoas, olhar para as pessoas, chorar com as pessoas, abraçar cada uma delas. Então, eu deixo esse vídeo aqui mais como um apelo, principalmente para você que ama criticar a Igreja Católica, que ama criticar o Papa, seja ele qual for, que ama criticar o Concílio Vaticano II. Vá colocar a mão na massa. Vai servir numa liturgia, eu já falei isso aqui para muitas pessoas. A missa nova só tem erro. E você tá ajudando no que na sua paróquia? Você tá ajudando? Ah, mas porque na paróquia não tem zelo com os instrumentos, com os paramentos litúrgicos, com os objetos litúrgicos. Nossa, os objetos estão tudo descascando. Você já fez alguma ação para arrecadar dinheiro e pagar? Porque você sabe quanto custa um cálice, quanto custa o vidro da vela. Então, assim, nós precisamos colocar mais em prática. Infelizmente, tem muitas questões voltadas para a fé e para a igreja, que a gente cai no mesmo erro do mundo. A gente fala que o mundo só vive na internet, só vive querendo se expor, só fica na emoção, e o que nós fazemos? Nós estamos vivendo a mesma coisa. Não há mal nenhum em você usar a rede social, em você se alimentar da sua fé. Aliás, a gente tem sempre que mudar esse algoritmo, né? Colocar a nossa fé nesses algoritmos. Mas existe uma vida real, uma vida que a inteligência artificial não vai dar conta, que a inteligência artificial não vai fazer por nós.
né? A inteligência nos ajuda, auxilia, mas ela não vai fazer por nós. Então, que a gente busque fazer aquilo que os apóstolos fizeram. Eles conheceram toda a graça, foram tocados por Jesus, viram Jesus de uma forma que nós não tivemos essa oportunidade ainda, mas eles fizeram aquilo que Jesus propôs para eles. Vem e me segue. Senhor, onde moras? Vem ver, vem e me segue. Vai, segue. E vai e faz a sua parte com os dons que você tem. Ju, eu não tenho dom nenhum, só sei rir. Vai pra uma pastoral da acolhida. Ju, eu não sei ler. Vai ajudar a limpar a igreja. Faça alguma coisa, né? Nós não vivemos só de fé, de oração, mas também de ação e de obras. Você vai ver o quanto isso vai te preencher, o quanto isso vai te ajudar na sua conversão diária, em se tornar uma pessoa melhor. Ou melhor, em trazer a essência que tá aí dentro de você pra fora, porque o mundo precisa disso. Se você quer mudar o mundo, comece desta maneira, né? Gente, o que você entendeu desse vídeo? E me conta, qual é a realidade da sua paróquia hoje? Você nota, e eu não tô falando só de missa não, gente. Você nota que as pastorais estão precisando de pessoas? As pessoas andam muito cansadas? E os padres? Como que você tem visto? Deixa aqui nos comentários, mas não esquece de seguir essas regrinhas aqui nos comentários, tá bom? E claro, se inscreve nesse canal, ativa o seu sininho e dê o meu joinha neste vídeo, combinado? Então é isso, até o próximo vídeo e que Deus nos ajude a viver muito bem nas nossas paróquias e providencie os operários para essa messe tão cansada. Até o próximo vídeo, tchau!